comentários agora, porque provavelmente eu os farei no final. Eu quero apenas dizer que há alguns anos, não sei quanto tempo, um dia a Suzana, minha filha, conversou comigo e me falou de uma experiência que ela teve. E na medida em que ela foi contando a experiência, eu achei interessante que, surpreendentemente, entrou em cena uma pessoa que eu conhecia. Algo para mim totalmente surpreendente, né? E me pareceu uma experiência muito edificante, muito edificante. Sempre eu quis que ela contasse, que ela desse o testemunho de sua incidente experiência aqui em Nova Canaã. E o tempo foi passando e eu quero aproveitar esses dias que ela e a Carol estão de férias para poder proceder a esse testemunho. De maneira que eu vou dar para ela a palavra agora, e ela terá liberdade para contar, para relatar a sua experiência. Gostaria que todos ouvissem. Quero pedir às pessoas que não conversem, fiquem atentas, porque eu creio que vai haver muita edificação. Muita edificação. Ela tem a palavra. No final, se entender adequado, eu darei uma palavra. Amém. Eu gostaria de começar lendo um texto, Lamentações 3. Vocês não precisem acompanhar, somente escutar, se quiserem, a partir do versículo 17. 18, na verdade. Lamentações 3, a partir do versículo 18, que diz: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Pai de amor, nessa hora eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada pessoa que está aqui nessa igreja, de cada membro, Senhor, que esteja tocando e movendo e abrindo o coração das pessoas, não somente para ouvir a tua palavra, esse testemunho, mas para entender que o Senhor se agrada de corações misericordiosos, para que essa igreja seja uma igreja que tenha um coração cheio de compreensão, de compaixão com os que sofrem, uma igreja que olhe o outro com misericórdia, principalmente quando ele estiver passando por dificuldades, ó Deus. Que seja uma igreja que saiba amar aquele que está abatido, aquele que está afligido, aquele que está aflito. Que entenda que o Senhor prefere a misericórdia do que o sacrifício. Que nós, ó Deus, sejamos instrumentos teus para estender sempre as nossas mãos e erguer as pessoas que necessitam de restauração. Usa-nos, ó Deus, move os nossos corações, para que sejamos, ó Deus, o teu reflexo, porque a tua palavra diz que o Senhor é grande em compaixão e misericórdia.
Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Oh, desculpa, eu esqueci de pedir às crianças para descer. Não? Não vai ter, não? Alguém me fez vir aqui para fazer essa colocação. Tudo bem, tá bom, melhor. Bom, essa experiência que eu contei para o meu pai há mais ou menos 3 anos, na verdade, ela começa quando eu era bem adolescente, em 1990. Provérbios diz: ensina a criança o caminho em que deve andar. Eu estava falando agora do culto das crianças, para que, ainda quando for velho, não se desvie dele. E eu agradeço muito a Deus, porque os meus pais ensinaram a mim e aos meus irmãos, desde pequeno, o caminho que nós devíamos andar. E nós crescemos nos caminhos do Senhor. Eu, numa fase assim, de uma tremenda paixão por Jesus, a gente tem que estar sempre apaixonado, mas na minha adolescência aconteceu um fato muito interessante. No dia 16 de março de 1990, eu estudava no colégio Anchieta, onde eu cursava o 2º grau, e eu estava voltando para Betim. Eu morava ali durante a semana, e aos finais de semana eu voltava para Betim e passava aqui o final de semana. E era uma sexta-feira, bem de tardezinha, final do dia. E eu tinha orado e pedido a Deus que colocasse no ônibus do meu lado uma pessoa que eu pudesse ser bênção, que eu pudesse edificar. Sempre eu fazia assim, quando eu entrava, pegava muito ônibus de Betim, Belo Horizonte. Naquela época estavam construindo ainda a trincheira, então era uma longa viagem, mais de 1 hora, às vezes até 1h30, e alguém que eu pudesse compartilhar de Jesus. Do lado de quem que eu vou sentar? Quem vai ser essa pessoa? De repente veio na minha mente que eu, escolhendo com os meus olhos, eu poderia me deixar levar, né, por mim, pelo meu desejo, pela minha vontade. Então eu falei: não, eu vou sentar num banco vazio, onde os dois estão vazios no ônibus, e vou pedir ao Senhor que coloque do meu lado uma pessoa que eu possa compartilhar de Jesus para ela, e que essa viagem seja uma bênção. Só que na minha mente eu já imaginei a pessoa. Eu falei: vai sentar uma moça assim, bem delicada, bem meiga, bem pronta para ouvir, com o coração bem aberto. Eu tinha dificuldade de falar para homens, eu era bem mais novinha, e a gente sofre, as mulheres, aquela coisa, né? Você começa a falar e aí tem aquela, né? O assunto começa a mudar e às vezes ele está interessado em outra coisa. Então assim, eu tinha mais facilidade de falar com mulheres, e eu tinha imaginado que seria uma moça que sentaria do meu lado, e até a feição dela eu já tinha imaginado. E eu sentei ali e fiquei esperando a hora que Deus ia colocar do meu lado a pessoa que eu estava esperando. O ônibus já estava quase saindo da rodoviária, já no início do escurecer, bem começando a escurecer, quando eu vi entrando um homem, e não era o que eu tinha pedido a Deus, não era o homem, não era a pessoa que eu tinha imaginado. Me parecia um mendigo, um indigente, assim, no escuro. Eu me lembro que ele estava de muletas e barbudo, e no escuro eu tive a impressão de: ai, espero que não seja esse que seja do meu lado. Cheguei a olhar para o lado assim, né, para a pessoa não me olhar muito, mas aquele homem parou perto de mim, colocou a muleta em cima e assentou do meu lado. Hoje, enquanto eu estou falando, me vem à memória quando Jesus fala com Isaías, aquela profecia fala que Jesus viria para a cana quebrada e para o pavio que fumega. Mas eu ainda não entendia muito bem, eu já tinha imaginado uma outra coisa. Aquele homem que eu pensava que era um mendigo, depois eu vi que não era, depois que a luz bateu, eu vi que ele não estava maltrapilho, assim como parecia, não tinha uma aparência lá muito, né, assim, chamativa, mas também não era. Ele colocou a muleta e ele sentou do meu lado. E eu fiquei indignada, eu fiquei: puxa, Senhor, eu te pedi uma moça assim, 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 eu estava tão sincera na minha oração, por que o Senhor não me atendeu? E meio emburrada com Deus, eu virei o rosto para a janela e não dei ideia, não olhei a pessoa. O ônibus arrancou, e o ônibus estava passando ali na Rio Grande do Sul, antes de entrar na Avenida Amazonas. Quando aquele homem, eu não puxei assunto, quando aquele homem olhou para mim e falou assim: você viu o que o presidente Collor fez hoje? Prendeu o dinheiro de todo mundo. Aí eu
olhei, não dei muita ideia. Eu falei, não, eu faço a semana aqui, mas eu não tenho televisão aqui durante a semana, eu não sei nada do que está acontecendo. Pois é, diz que ele prendeu o dinheiro da poupança de todo mundo, e está todo mundo... E começou a comentar, e eu, respondendo com monossílabos, sim, não, e virava o rosto de novo. Aí ele falou assim, tem muita gente com expectativa nesse novo presidente, mas a gente não sabe o que vai dar, se vai ser um bom governo, se não vai. Mas também ninguém consegue agradar todo mundo. Ele continuava falando, ninguém consegue agradar todo mundo. E virava o rosto. Ele falou assim, na verdade, nem Jesus conseguiu, né? Tanto que veio ao mundo, eles crucificaram, pregaram ele numa cruz. Aí eu, opa, esse papel tinha que ser meu, né? Aí eu, quando ele falou Jesus, eu olhei. O senhor tem razão. E aí eu comecei a conversar com aquele homem. E começamos a falar de Jesus. Mas uma coisa me impressionava, porque eu falava e ele respondia. E eu citava texto, ele também citava. Eu falava da Bíblia, ele também. A gente ia em João, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, você tem um bom conhecimento bíblico, né? Eu falei, o senhor também, né? Aí ele virou e falou assim, meio parado. Aí ele falou assim, eu sou desviado. Eu falei, desviado? Eu estou afastado do Senhor. E ali naquele dia, naquela viagem, do dia 16 de março de 90, aquele homem começou a me contar. Eu não sei até hoje explicar por que ele começou, quer dizer, não sei humanamente, abrir o seu coração e contar para mim a sua vida. E ele me disse, eu sou um pastor, mas eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu falei, um pastor? E ele continuou. Ele falou assim, eu estudei no STEB, aí eu, opa, está falando do seminário que a gente conhece aqui, né, de Belo Horizonte, meu pai foi professor, estudou lá, minha mãe também. Eu estudei no STEB, e foi falando o ano e tal, e eu fui pastor em Pocrane, numa igreja batista, e começou a me contar a triste história de vida dele. Ele se converteu quando ele já era casado, um casamento muito difícil, em que eles brigavam muito e eles não se entendiam, e ele falava que a vida era um verdadeiro inferno. Nessa época ele se converteu, mas a situação conjugal continuou e chegou num estado tal, né? Nesse período todo ele foi chamado para o ministério, começou a exercer o pastorado, mas a situação afetiva não se acertava. A situação com a mulher dele, cada dia pior, e eles acabaram indo para um divórcio litigioso. E nessa época ele se envergonhou tanto de ser um pastor, passando por aquela experiência. Imaginem isso há tantos anos atrás, né? Se hoje é uma situação complicada, imagine anos atrás como era a rigidez conceitual da igreja, do povo, dos amigos e dos colegas e dos pastores. E ele acabou então, quando chegou o divórcio, foi um divórcio litigioso de muitos, muito confuso, ele acabou se afastando do Senhor, fugindo. Ele saiu de Pocrane, me contou meio que fugindo, e veio para Betim com um trabalho secular, porque ele tinha muito medo de encontrar algum pastor conhecido, algum colega, e não tinha coragem de encarar ninguém nos olhos. E eu continuei escutando aquela história. E ele me disse assim, olha, eu vim para Betim, e me contou toda a trajetória, me contou que ele foi trabalhar na Fiat, e ali foi contando isso, foi um processo de anos. Um dia ele conheceu uma pessoa que o ajudava, e ele teve um problema na perna, e falou, essa perna aqui, que ele estava com muleta, e falou assim, olha, Deus é tão bom, que mesmo eu estando afastado dele, mesmo eu estando distante do Senhor, ele ainda me ouve, ele ouve a minha oração. Essa perna aqui era para estar amputada. E aí ele me contou que ele tinha tido um problema sério na perna, e que chegou o dia da internação, ele ficou sem trabalhar um tempão, essa pessoa o ajudava muito, e chegou o dia em que ele foi internado, e os médicos falaram, olha, não tem jeito, tem que amputar a perna. E aí fez tudo, preparou, estava internado, e ele falou que no hospital, naquela noite, né, que antecedia o processo, o período de amputação, ele falou assim, Deus, eu sei que eu estou distante do Senhor, eu sei que eu estou vivendo uma vida toda errada, se autocondenando e se culpando pela vida que ele estava levando, que eu vou comentar agora. E ele falava, mas tem misericórdia de mim? Eu sei que eu não sou digno de te pedir nada, mas não me deixa perder a perna, não. Na manhã seguinte, antes de proceder,
Eu lembro que ele me contou que eles entraram para fazer exames finais, o médico, peraí, vão avaliar de novo, vão ver. Enfim, o médico falou, nós não decidimos, vamos suspender a amputação, não vamos amputar sua perna, vamos seguir com o tratamento para ver o que a gente pode fazer, quem sabe ainda recupere. Então ele ficou durante anos de muleta. Mas o que aconteceu antes disso é que nesse período de enfermidade, ele conheceu uma pessoa que o ajudava, que ia à sua casa, uma mulher, e eles foram se envolvendo e eles estavam então vivendo uma vida conjugal, uma vida juntos. Porque o divórcio dele foi mais, eu não sei precisar, 20, 30 anos, se é que saiu. Uma situação muito complicada. E aí ele começou a viver com essa mulher. E aí começou a se esconder mais ainda. Porque a situação, ele se culpava por estar vivendo com aquela mulher. E ele me falou que algumas vezes ele encontrou alguns crentes, alguns cristãos, e às vezes ele tentava pedir ajuda, mas as pessoas sempre tinham a mesma palavra para ele. Falavam, olha, você está em pecado, deixa a sua mulher e volta para a antiga, porque a primeira mulher é legítima. E ele pensava, meu Deus, eu não posso pensar em voltar para o inferno que eu vivi, é impossível. Ninguém sabe o que foi a minha vida. Eu amo a minha mulher, tenho 7 anos com ela, falou comigo, eu amo a minha mulher, eu tenho 7 anos de vida em comum, temos 2 filhas, uma de 5 e uma de 6 anos, ele tinha quase 8 anos de vida em comum, e ele tinha uma filha que já ia completar 7 anos de idade, e uma outra. Ele falou assim, quando eu penso que para voltar para Jesus, eu tenho que deixar a minha mulher, que para mim é a minha esposa, é a minha mulher, é quem eu tenho vivido, quem eu tenho compartilhado todos esses anos, eu tenho que deixar as minhas filhas que eu tanto amo para voltar para o inferno que eu vivi. E ele vivia esse dilema. E aí, interessante, porque eu não me identifiquei de onde que eu era membro, nem filha. Ele virou e falou assim, inclusive eu vim aqui para Betinha, que tem uma igreja, que tem um pastor, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu não sei se você já ouviu falar do pastor Daniel Leite Fonseca. Aí eu, já, não contei que era meu pai, lógico. Eu queria inibir o que ele ia falar, eu queria saber. Ele falou assim, olha, eu tenho uma admiração muito grande por esse homem, eu tenho uma vontade de ir lá na igreja dele, mas eu tenho muito medo, porque eu estudei no STEB, e ele me conhece de lá. Ele deu alguns cursos, algumas palestras durante o tempo que eu fui aluno, e na verdade, olha só o que esse homem me contou. O meu chamado para o ministério aconteceu, se eu não me engano, em 1964, alguma coisa assim, 67. Aconteceu quando o pastor Daniel Leite foi lá em Pocrane pregar. Eu já era crente, já batizado, membro da igreja, mas naquele dia, o pastor Daniel Leite, olha como que eu me lembro de tudo isso. O pastor Daniel Leite pregou sobre Daniel 7,18, e o tema da mensagem foi: os santos do Altíssimo possuirão o reino. E ele falou que quando ele escutou aquela mensagem, naquele dia, a vida dele foi impactada, e naquele dia ele foi chamado para o ministério. Eu não sei se meu pai se lembra dessa mensagem, lembra desse tema? Ele foi impactado e chamado para o ministério. A verdade é que eu não me identifiquei, mas eu comecei a falar com aquele homem. Eu falei assim, olha, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu era quase uma criança. Quem sou eu para falar? Mas deixa eu te falar uma coisa. E comecei a falar do amor de Deus. Eu falei, olha, o amor de Deus é maior do que tudo isso. Como que o Senhor, tendo conhecido a Deus, pode viver longe dele? Não dá para viver. E ele começou a chorar. E ele falou assim, um dia, uma das minhas filhas pegou uma foto antiga. E nessa foto eu estava realizando um batismo. E ela falou assim, papai, o que é isso que o Senhor está fazendo aqui? Aí ele começou a explicar, minha filha, aqui, sabe o que é? Que o papai fazia isso. E começou a explicar, e ele falou que naquela hora o coração dele apertou, porque ele falou, puxa vida, eu estou privando as minhas filhas de estarem crescendo nesse caminho, de estar pela vergonha que ele tinha. E a partir daí ele começou a incentivar aquela mulher a ir à igreja evangélica, mas ele não tinha coragem, ele fugia das pessoas, ele tinha pânico de ser reconhecido por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, por tudo que ele sofreu. E eu tenho convicção hoje que não fui eu, foi Deus que colocou nos meus lábios as palavras. E eu comecei a falar para ele da misericórdia de Deus, do amor de Deus, de um Deus, não aquele Deus que a gente, nós, quem teve uma infância, de igreja bem tradicional,
e com histórica, aprendeu muito ainda aquela herança que vem lá da Idade Média, de um Deus que castiga. Quando eu era criança eu ainda cantava, eu estava conversando com a Zelina ainda para São Paulo, né? As músicas que a gente cantava na escola dominical, né? Cuidado, olhinho onde olha. E aí fala, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho onde olha. Cuidado, mãozinho que pega, cuidado, boquinho. O Salvador, tipo, o Salvador está pronto para te castigar. Não faz nada errado, não, que... E nós aprendemos, recebemos uma herança de um Deus que castiga, de um Deus que está... Como se Deus sentisse, sabe, prazer nisso. Um Deus que está sempre pronto. E na verdade, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Estava sentada ali meditando e meu olho caiu naquele primeiro tópico do compromisso Nova Canaã. Comprometo-me a lutar e proteger a unidade Nova Canaã, agindo com amor, graça, misericórdia, compaixão e compreensão em relação aos outros membros, especialmente aqueles que se acham em dificuldades. Aquele homem começou a chorar e eu comecei a falar com ele do amor de Deus. Falei, não, como que o senhor chama? Neujanir. Eu falei, não, seu Neujanir. Deus não quer o senhor distante dele. Deus quer o senhor servindo a ele. O senhor o conhece. Olha, o amor de Deus não é um amor que vai te jogar mais para o fundo do buraco. É o amor que vai te levantar, que vai te tomar pelas mãos, que vai restaurar. Irmão, mas eu errei demais. Eu falei, mas Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. O médico veio para os doentes, não foi para os que estão bem. Sabe, é o que a gente canta, nas tribulações ele é minha paz, porque o amor dele é muito grande. E a gente foi conversando, e ele foi chorando, eu fui falando, pensa nisso. O Senhor precisa olhar nos olhos de Jesus. Ele não vai te recriminar, ele vai te abraçar. Ele é teu pai, ele quer te amar, ele quer te cuidar. Ele quer mudar isso tudo que está errado, ele quer tirar esse jugo que está nas suas costas. E aí, já estava quase chegando ali perto do Petrópolis. Ele falou, inclusive... eu tive um vizinho também que era da Nova Canaã, naquela época, um casal chamado Isabel e Daniel Alves, e cheguei a conversar algumas vezes com ele, mas eu nunca tive coragem de procurar. Eu falei assim, olha, o senhor quer que eu procure as suas filhas? Elas são crianças, eu levo elas para a igreja, eu busco, vou lá falar de Jesus para elas e pego as suas filhas de 6 e 7 anos. Ele falou, irmã, faria isso? Mas isso ele já estava em pé, dando sinal, descendo na barreira. Eu falei, qual o seu endereço? Ele me falou, Caldas Rainha 300, Petrópolis, e desceu. Eu dei tchau e ele desceu chorando também, já estava chorando. Quem foi aluno meu de maturidade cristã uns anos atrás ouviu essa história, como que Deus faz as coisas. A gente imagina uma coisa e Deus faz outra. Só que a minha história eu contava para os alunos de discipulado da maturidade, mas ela não tinha fim, porque aconteceu um problema que eu não consegui localizar essa casa. Eu chegava no Jardim Petrópolis, na rua Caldas Rainha, na época eu não tinha comentado isso. Aliás, na verdade, eu cheguei, isso era sexta-feira à noite, no sábado eu queria confirmar os dados. Eu vim aqui na igreja, a secretaria era um barracão, que já foi derrubado há muito tempo ali na frente. O André Júnior era secretário, eu falei, André, tem aqui um cartaz com o nome, com aquela foto, um cartaz que tinha aqui, com toda a foto 3x4, o nome de todos os seminaristas do ISTEB? O André falou, tem, por quê? Procurou e me deu. Eu fui procurando, achei. Neujanir Costa. Uma foto completamente diferente daquele homem que eu vi, meio mal arrumado, barbudo, doente, mancando com aquela muleta. Mas eu olhei no olho, no rosto daquela foto preto e branco e falei, esse é o homem. É verdade, a história que ele me contou é toda verdadeira. Ele foi aluno do ISTEB. E eu compartilhei com o André, e o André falou, Pocrane, o Dodói, não sei, os mais antigos devem lembrar do casal Dodói e Sônia, que tiveram aqui na igreja, eles vieram para ser gerentes do Varejão das Fábricas. O Dodói foi membro da Igreja Batista lá de Pocrane. Será que ele ouviu falar, que ele conhece? E aí, a secretaria fechava meio-dia, eu falei, vamos lá comigo, vamos, subimos a rua Leão Risa, fomos na casa do Dodói. Eu falei, Dodói, você já ouviu falar num homem chamado Neujanir Costa? Claro que eu já ouvi, foi meu pastor em Pocrane. Falei, foi seu pastor? Ele falou, Suzana, aquele homem era um homem cheio do Espírito de Deus, tinha um dom da palavra. Ele pregava com uma unção, com uma paixão, mas ele tinha um problema sério. A vida familiar dele era um inferno, ele se culpava, porque estava no púlpito, ele conseguia transmitir e ser bênção, mas chegava em casa, era aquele desentendimento, aquela vida, e ele se culpava por isso, e depois parece que eles separaram, esse homem desapareceu, nunca mais ouvi falar.
e já procuramos por ele, mas ninguém sabe. Eu falei, Dodó, esse homem mora aqui em Betim. Eu encontrei com ele no ônibus, ele mora lá no Jardim Petrópolis, Rua Caldas Rainha, número 300. Ah, não brinque, eu vou procurá-lo. Bom, passou, e eu chegava na Caldas Rainha, olhava a numeração, e até o final ia, voltava, mas nunca localizei, nunca encontrei essa igreja. O tempo foi passando, e no ano seguinte eu me formei. Fui depois para o seminário Palavra da Vida, onde eu fiquei em São Paulo, um ano, em sistema de internato, morando no seminário. Voltei, mas isso sempre na minha cabeça. Eu nunca esqueci esse endereço, eu nunca esqueci essa história, sempre me sentindo em dívida com aquela família, porque eu queria dar assistência, eu queria voltar, eu queria falar mais, eu queria ser mais usada na vida daquele homem e das filhas dele. E eu orava a Deus pedindo isso. Senhor, um dia, se não existe esse endereço, se eu ouvi errado, mas um dia coloque esse homem de novo no meu caminho. Eu queria tanto olhar para ele de novo. Bom, em 93 eu fui trabalhar na APAI, lá na Granja São João. Eu ganhei uma mobilete. Eu me lembro que sempre eu passava com a mobilete em trabalhar, eu passava olhando os números, quem sabe eu via esse número 300, mas nunca vi. E muitos anos se passaram, até que chegou o ano 2000. Um dia, Alessandra Lelé me liga, me perguntando se eu podia levá-la para ganhar bebê. No dia seguinte era a cesariana dela, às 6 horas da manhã, e ela precisava de um carro, se eu podia ir lá no Hospital Evangélico, Belo Horizonte. E eu falei, não, claro, vamos sim. E naquela manhã do dia 20 de outubro de 2000, eu levei a Alessandra para ganhar a pequenininha dela, a Leti. Eu chamo ela Letícia. E eu levei a Alessandra para o hospital e ela falou assim, olha, para, quando estiver passando perto do Petrópolis, você para ali na passarela, que eu vou pegar a tia Belinha. Eu falei, que tia Belinha? É, tia Belinha. Quando entrou, ela falou, Isabel, esposa do Daniel. E me veio na mente, Isabel, esposa do Daniel. E eu me lembro que em 1990, 10 anos haviam passado, quase 11, que já era outubro, 10 anos e meio. E esse era o casal que ele havia licitado. Eu falei, ah, tá. E fui com isso na cabeça. Num determinado momento do hospital, a Alessandra entrou para o parto e eu fiquei lá fora com essa Isabel. E eu falei, agora eu vou tocar no assunto com ela. Vem cá, a senhora conhece um homem chamado Neujanir? Neujanir? Não. Nunca ouviu falar? Não me lembro. Eu falei, porque ele me contou uma história e comecei a compartilhar com ela alguma coisa. Ali na Caldas Rainha 300, que ele foi pastor, ele foi seu vizinho. Ah, você está me falando do pastor Costa. Pastor Costa? É, do pastor Costa. Ele é pastor lá hoje no Petrópolis, tem uma igreja lá, a Igreja Batista Arca da Bênção, uma igreja redonda assim. Eu falei, mas aonde? É Caldas Rainha 300. Eu falei, mas não pode, eu já procurei. Ela sabe o que é? É porque depois que você acaba a rua, a numeração dele toda doida, a hora que você vira assim, como se você, quem passa por ali vai para Belo Horizonte, tem uma igreja, e ali é o pastor Costa. Eu ainda achei estranho, pastor Costa. Eu falei, mas Neujanir Costa deve ser ele mesmo, pela história. E eu falei, eu vou lá falar com esse homem. Mas aí eu viajei com a minha mãe naquele período, foi logo depois daquele período de eleições para vereador, prefeito de Betim, nós fizemos uma viagem. Voltei, teve um dia, num domingo, pela manhã, eu estava vivendo uma outra situação, um outro dia, e uma pessoa, e eu estava questionando muito essa questão de ministério. Eu falei, Senhor, fala comigo, será que realmente eu tenho um ministério, ou é uma coisa da minha cabeça, eu tenho algum chamado específico, e sempre aquele dilema, nessa área. E uma pessoa naquele dia, pela manhã, no dia 12 de novembro, do mesmo ano de 2000, me deu uma palavra. E orou por mim e depois falou assim, olha, irmã, a irmã tem uma dúvida, um questionamento no seu coração. E Deus manda eu te dizer que ainda hoje, antes que você se deite, o Senhor te dará um sinal da resposta dele. E eu saí dali, fui almoçar na casa do Joubert, era um batizado de um sobrinho dele. No domingo de manhã eles tinham ido e depois era um almoço. Eu fui para aquele almoço e aí depois a Eli foi me levar no Jardim Petrópolis. Quando a Eli estava passando comigo na esquina para resolver uma outra coisa, eu me lembrei, eu falei, Eli, para aqui. Vi a igreja, falei, só um minutinho. Ela falou, o que foi? Eu falei, eu preciso descer aqui. Falei, bom, tantos anos depois, talvez a pessoa nem se lembre, mas fui lá e bati. Chamei, uma senhora atendeu. Eu falei, oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com o Neujanir, com o senhor Neujanir.
Aí ela falou assim, olha, o pastor Costa está conversando com um casal agora. Mas se você quiser, você não pode esperar. Eu falei, não, eu não posso, porque eu estou com uma pessoa. Aí ela falou assim, então faz o seguinte, volta mais tarde. Eu falei que eu tenho um culto na minha igreja. Ela falou, qual é o seu nome? Aí ela falou assim, aqui termina acho que 9 horas, alguma coisa assim. Você pode vir nesse horário que você conversa com ele. Eu falei, tá bom. Ela falou, qual é o seu nome? E eu ia saindo, eu falei, Suzana. Mas, para mim, eu achei que era um nome insignificante. Na hora que eu falei, Suzana, aquela mulher me olhou e falou assim, ei, eu olhei para trás e falei assim, você é a mocinha do ônibus? Eu disse, a mocinha? Bom, eu falei, acho que sim. Mas aquilo já me impactou. E aí ele me perguntou, o que é isso? Que história é essa de mocinha do ônibus, querendo entender? E eu falei, bom, vamos que no caminho eu te conto. Aí contei, mas eu quero ir hoje à noite, porque eu quero estar presente. E eu me lembro que no domingo eu aqui me fazendo sinal, vamos estar na hora, calma, estava ministrando, e terminou o culto, nós fomos para aquela igreja. Quando eu cheguei ali, eu bati, o culto já tinha acabado, eu cheguei na casa, todo mundo tinha ido embora. E um senhor, não aquele mendigo do ônibus, mas um senhor muito simpático, cabelos brancos, bem mais brancos, 11 anos depois, praticamente, barbas brancas, não mancando, não usava muletas mais, caminhando, abriu a porta e olhou para mim. Irmãos, o que eu posso dizer para vocês, que essa noite foi uma das noites mais marcantes da minha vida. Essa noite me emocionou tanto, tanto. Só teve ele de testemunha entre nós dois, claro, presença de Deus, que estava inundando aquela igreja, uma igrejinha simples, pequena, só nós dois ali com a Eli. E ele começou a falar, e nós choramos, nos abraçamos. Eu falei, meu Deus, como eu amo esse homem. Eu não sei explicar o amor que Deus colocou no meu coração por aquele senhor. E ele falou assim, menina, tantos anos eu questionei a Deus, Senhor, nunca mais o Senhor vai colocar essa moça na minha frente? Ele até falou assim, cheguei a pensar assim, que era um anjo que tinha sentado ali, que não existia, que não era uma pessoa humana que tinha, porque eu não tinha mais notícia, eu não conseguia ter acesso a você. Mas aquela conversa do ônibus transformou a minha vida. Ele falou assim, olha, eu me deitava e a sua voz vinha à minha mente. E eu escutava tudo que você falou naquele ônibus. E chorando eu falei, olha, eu também pedi a Deus todos esses anos, quase 12 anos, quase 11 anos, eu pedi a Deus, agora 13, mais de 13 anos. Todos esses anos eu pedi a Deus, Senhor, me coloca um dia de novo em contato com Ele. Eu quero de novo vê-lo. E ali estava aquele homem, ele falou assim, eu estou aqui. Voltei para o ministério porque eu fui chamado. Deus me chamou, o diabo tentou me roubar isso, mas Deus me chamou. E Ele te usou naquele dia. Eu era uma menina, 16 anos talvez. E ali, Ele me contou a experiência. E agora eu gostaria de convidar para contar tudo o que passou naquele tempo, do ônibus até o momento atual, o pastor Neujanir Costa. Para contar o que passou. Naquele encontro ele me falou assim, eu quero te dizer uma coisa, você é chamada por Deus, porque Deus te usou para restaurar a minha vida. Naquela manhã eu tinha questionado a Deus, e uma pessoa tinha me falado, antes que você se deite, Deus vai te dar um sinal. Foi no mesmo dia, na mesma noite, que eu ouvi desse homem essas palavras. E nasceu no meu coração um desejo, um dia nós vamos contar essa história. E eu contei para o papai na época. Ele se emocionou no ano 2000 ainda, e o tempo passou e nunca isso aconteceu. Quando foi agora, num domingo eu fui levar a Michelle em casa, estava com a Carol e a Daniela Mogli, me deu uma vontade de ir lá rever o pastor Neujanir. E eu cheguei ali e naquele dia ele falou, olha, você veio no momento que eu estava precisando. E ele me contou tudo que ele sofreu naquele período, o julgamento das pessoas, a condenação, tudo que ele passou, tudo que ele
ele sofreu e como que Deus tinha usado a minha vida. Eu vou passar para o pastor Janir. Eu só posso dizer uma coisa, irmãos, não tem coisa melhor do que você ser instrumento do Senhor. Não existe nada melhor quando você vê um fruto, quando você vê que você foi usado. É prazer. A gente que não vale nada, a gente que, Isaías fala que a gente vale menos do que nada, mas a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele nos usa. Não importa se somos crianças, se somos jovens, se somos velhos, não importa a situação que nós estamos, até quando estamos vivendo, às vezes a gente se autocondena pelas nossas fraquezas, pelas nossas caídas, pelas nossas debilidades, mas Deus nos usa, e quando Ele chama, Ele chama. Pastor Benjamin. Obrigado, muito obrigado, irmã Suzana. Eu saúdo a esta amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu conheço o vosso pastor e por desígnio de Deus, pela sua grande misericórdia, colocou em meu caminho em um momento de muito sofrimento sua filha, que me antecedeu aqui, esta preciosidade, esta joia de muito valor diante de Deus, é uma profeta do Senhor. Eu quero voltar aos princípios e lembrar dos meus primeiros passos para o Evangelho, para poder chegar aonde ela relatou, ali no banco, em momentos como esse, sentindo emoções. Eu tento conter minhas lágrimas, mas por muitas ocasiões eu já pude derramá-las perante o Senhor, como gesto de gratidão pelo que Ele fez na minha vida. Eu, em 64, eu fui à igreja evangélica, depois de ouvir algumas vezes, em culto, em casa de família, eu pude entrar numa igreja, em um momento cruciante, um momento muito difícil em minha vida. E lá, em 64, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. E ao aceitar Jesus, vim para o seio da igreja, preparado pela igreja, fui batizado, e de repente começava a arder dentro de mim uma chamada para a pregação do Evangelho, e algo realmente precisava ser confirmado. E os anos passaram, era política, aquilo que estava realmente acontecendo, o Brasil estava espantado, um golpe estava sendo dado. Não quero assim acusar o senhor presidente, ex-presidente Collor, mas foi a maneira que ele realmente pôde agir. E conversando com ela, chegamos ao momento mais importante para mim. Até quero esquecer a outra parte, não tenho muita lembrança de datas, mas eu quero dizer, quando falei para a garota ao meu lado, e de repente falamos de Jesus, e ela começou a falar de Jesus, e aquilo me incomodou, me despertou, me atraiu. Algo que saía de dentro dela começava a penetrar dentro de mim, tocar de uma maneira muito poderosa dentro de mim. Eu falei: meu Senhor, uma mocinha, uma moça ainda bem jovem, eu estou aprendendo com ela coisa, estou ouvindo realmente de algo, foi de Deus, isso é de Deus, é o Senhor que realmente põe esta moça ao meu lado. Interessado pelo assunto, conversamos, mas separando dela, depois de tantas palavras boas, de tantas palavras que foram endereçadas ao meu coração, que veio de encontro às minhas necessidades, aos problemas que eu estava vivendo naquele momento, eu me separei dela, mas aquilo continuou vivo dentro de mim. O Senhor precisa voltar para Jesus.
O senhor precisa se consertar com Jesus, procurar uma igreja. E falei das minhas filhas, falei da pessoa que tinha ao meu lado, e falei com ela que eu não tinha como voltar para a igreja. A gente foi ensinado que a pessoa que tivesse um problema de ordem familiar, um divórcio, não teria mais espaço na igreja. E aquilo tudo vinha à minha cabeça, falava comigo, mas eu lembrava das palavras que eram poderosas, palavra mais forte, era a palavra de amor que ela tinha me passado naquele momento. E até que chega o momento, para a glória de Deus, não pude mais conter dentro de mim o desejo de voltar. Aquela palavra que ouvi por aquela garota, ela realmente brotou dentro de mim. E eu quero dizer que, para a glória de Deus, eu sou o pródigo que voltou. Eu voltei para Jesus. Jesus me abraçou. Jesus me abraçou, perdoando os meus pecados, me reintegrando novamente ao ministério. Foi difícil ainda para mim. Tamanhos problemas, dificuldades. E eu precisava de alguém que desse mais um empurrão. Um dia, indo a Belo Horizonte, passando pela Afonso Pena, eu vi um senhor que muito ajudou no seminário. Ele foi um instrumento que Deus usou para doar aquele terreno. É o senhor Miguel Pimentel de Carvalho, pai do prefeito de Belo Horizonte, o prefeito atual, é Fernando Pimentel. Eu vendo aquele homem que tanto me ajudou no seminário, eu me aproximei dele e disse: senhor Pimentel, eu me fugi tanto, agora interessado, falei com ele. Ele falou: oh, Deus Janir, você por aqui há muito tempo que estou te procurando, por onde você tem andado? Eu disse: eu tenho andado na caverna, eu tenho estado escondido, eu estou como Adão detrás da árvore, mas foi bom encontrar o senhor. Ele disse: melhor para mim, porque eu preciso falar com você, vamos ao escritório. E foi realmente naquele dia que eu reintegrei. Após ajoelhar-me ali, ele orou por mim, e eu me levantei, disposto a prosseguir, a vencer, e sou mais do que vencedor por Jesus, porquanto tudo começou, não me lembro a data exata, posso não me lembrar da data exata que ouvi a profeta Susana, mas as palavras que realmente ela passou para mim, causou algo que me incomodou. Eu nunca mais pude esquecer. E hoje eu estou aqui e quero dizer: Deus, o Senhor, se manifestou usando uma jovem profeta. E ela profetizou. E graças a Deus, porque como Ezequiel, ele profetizou e Deus levantou no vale um exército. A profecia, a palavra que saiu da sua boca me levantou. E hoje eu posso dizer: graças a Deus, graças a Deus, o Senhor realmente me abençoou. Hoje eu estou casado pela segunda vez. Estou casado, tenho 2 filhas, já tenho uma netinha, 2 anos e parece 4 meses. E é realmente para mim uma preciosidade, é uma bênção. E quero dizer que estou exercendo o ministério, tenho uma chamada de Deus. Estava numa caverna, mas Deus, o Senhor, soprou, e de lá eu fui tirado. E agradeço a Deus pela vida de Susana, que foi o instrumento que Deus usou, e falou palavras que me incomodou, me levantou daquele estado, daquela condição, daquela situação. E hoje eu digo a Deus: muito obrigado. Sou grato pela oportunidade, sou grato pela vida do pastor Daniel, sou grato pela vida da Susana. E olha aí, ele teve parte muito, muito forte na minha chamada para o ministério. E depois, se escondido na caverna, sua filha, a missionária Susana,
deu mais uma força, e eu acredito que por ela o nome de Deus será glorificado através da minha vida. E não somente na minha vida, mas outros e outros que ela realmente terá a oportunidade de trazer, que como eu me encontrava num estado degradante, a sua palavra me levantou. Eu profetizo isso, e através do ministério desta jovem missionária, Deus, o Senhor, vai levantar muitos outros que como eu, estava caído, perdido, desiludido, desprezado e rejeitado. Hoje dou graças a Deus, porque o Senhor me levantou, e por sua palavra, Deus seja glorificado e use grandemente neste ministério de levantar caídos. Eu li em Tiago que ao levantar um caído, multidão de pecado realmente é coberta. Uma alma realmente pode ser salva, livre da morte, e pecados podem ser cobertos pelas misericórdias de Deus. O que aconteceu na minha vida. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu quero terminar, irmãos, em dois momentos distintos. O primeiro momento, eu quero ler um texto da palavra de Deus. Mas eu gostaria que nós ficássemos todos de pé e que vocês ficassem atentos ao texto que eu vou ler. Depois eu terei uma palavra final de conclusão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me enviou a curar os quebrantados de coração. O Senhor me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aqueles que estão algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu vou fazer uma coisa antes de terminar. Os irmãos percebem algumas vertentes muito preciosas da palavra do pastor Neujanir. Primeiro, irmãos, é o amor de Deus. É o amor de Deus. A gente faz tudo para se livrar dele e ele não deixa a gente de jeito nenhum. A gente foge, ele vai atrás e pega. Não é verdade? Eu já contei para os irmãos uma vez, alguém perguntou, uma escritora famosa diz isso, né? Alguém contou uma experiência dramática de vida e conversão. Depois alguém chegou para essa pessoa e fez uma pergunta: o que você fez para que Jesus te aceitasse? Ele disse assim: eu fugi dele o tempo todo, até que uma hora ele me segurou, ele me pegou. É isso aí, o amor de Deus nos prende, o amor de Deus nos segura, o amor de Deus nos agarra com cordas de amor. Está vendo isso? Cordas de amor, não é? Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Como Deus cuida daqueles que são dele, daqueles que pertencem. Outra coisa que eu quero colocar, e aí eu vou terminar essa parte, eu quero dizer o seguinte, é que ao ouvir essa palavra, eu vejo um tempo, não só para o pastor Neujani, mas para cada um de vocês, sobretudo vocês que não são crentes no Senhor Jesus, uma hora de encontro com Deus, um momento, uma oportunidade para esse encontro.
Não foi por acaso que você entrou aqui nessa noite, não. Você que está aqui nos visitando, não foi por acaso. Há um Deus que dirige tudo. Há um Deus que encaminhou, de uma maneira ou de outra, Ele encaminhou você até aqui. E sabe que neste momento você pode ter um encontro com esse Deus. Você pode ter um encontro com Ele. Aliás, agora você pode ter um encontro com Ele. Deixa eu perguntar, você quer ter um encontro com Jesus? Jesus de Nazaré, Jesus que cura as feridas, Jesus que restaura, Jesus que dá vista aos cegos. Você quer ter um encontro com Jesus? Você quer ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, neste momento, nessa noite? Eu estava no final do culto da tarde, eu fui entrar na minha sala e eu vi ali, estava cheio de pessoas, e a informação que me passou é que pessoas que foram tocadas por Deus, e foram encaminhadas até aquela sala, não é? E o mesmo Deus que tocou no coração de tantas pessoas à tarde, é o Deus que toca no seu coração agora, porque o mesmo Espírito que estava no culto da tarde, é o Espírito que está agora. Deus não faz acepção de pessoas, Ele salva os da tarde e salva os da noite. Você quer ter um encontro com Jesus agora? Agora. Sabe por que é agora? Porque no calendário de Deus não existe depois, é agora. No calendário de Deus é hoje, é agora. A Bíblia não tem depois, é neste momento. Eu vou fazer um apelo, estou vendo vocês aí do som, gostaria que vocês fossem bem rápidos, não é? Eu vou fazer um apelo. Você quer entregar a sua vida, você quer ter um encontro com Jesus, ponha de lado o medo, ponha de lado o preconceito, e neste momento você vai levantar a sua mão, porque nós vamos orar por você. Levante a sua mão onde você estiver no auditório, pode levantar que nós vamos orar. Levante bem alto. Você quer ter um encontro com Jesus, mantenha a sua mão erguida bem alto, corajosamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que vocês cantassem imediato. Continuem levantando. Vamos fazer uma coisa, vocês que estão levantando, venham aqui à frente, nós vamos orar. Pastor Neujani, nós vamos orar por vocês agora. Todos que levantaram as suas mãos, venham, e outros mais que não levantaram, cheguem até aqui. Este é o momento do encontro com Deus. Este é o momento de ter um encontro com Jesus, de ser liberto, de ser transformado pelo poder de Deus. Amém? Podem vir, saiam dos seus lugares, venham até aqui para serem transformados.